labirintite é um problema no labirinto, né? Que é uma parte aqui da audição. Então, por exemplo, eu tocando aqui tem duas caixas de som que a gente chama retorno. Então o retorno estava vindo, principalmente com o violão, me deixando zonzo, eu ficando tonto. Um dos problemas, quem tem labirintite, por exemplo, não pode ser exposto a som muito alto, volume alto, provoca quem tem labirintite. Então eu estava ficando zonzinho aqui com o barulho que eu mesmo estava produzindo, né? Vamos para o nosso texto. Vamos continuar e concluir então a leitura desse nosso texto de Ruth. Agora nós vamos ler do versículo 18 ao 23. Então ela carregou a cevada e foi à cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem lhe havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua sogra: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado com a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo que vais com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Deus, por esse texto. Obrigado, Pai, por essa história que nos anima, por essa história que sempre que nós a lemos, ela traz esperança para as nossas vidas, ela traz esperança em meio às dificuldades que enfrentamos. Que ela nos inspire a que tenhamos sempre fé no Senhor, sempre confiança no Senhor, como nosso mantenedor, sustentador e resgatador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos essa história de Ruth há poucos dias. Um trecho dela nós vimos 6 de agosto. Nós vimos uma parte dessa história de Ruth e agora mais um pouco dessa história. Eu quero trazer outros detalhes hoje que eu não trouxe naquele dia. Um que eu quero já lembrar aqui é que se vocês forem lá no Evangelho de Mateus, vocês verão que Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. Ela aparece como uma das mulheres. Há 4 mulheres na genealogia de Jesus Cristo. Uma delas é Ruth. As mulheres que estão na genealogia de Jesus Cristo não são judias comuns, pessoas comuns, fiéis, digamos assim, ali da caminhada. Ruth, por exemplo, nem era judia, ela era uma moabita. Eu já disse também para vocês que os moabitas e os judeus não se falavam, não podia haver sequer casamento entre eles, isso era proibido, a lei de Moisés proibia, a menos, claro, que houvesse uma conversão. E nós vemos aqui nessa história de Ruth, que não só ela, embora moabita, se casa com um judeu e depois com mais outro, casa 2 vezes com descendentes, né, com israelita, e ela então é inserida no povo de Deus. Paulo usa uma expressão muito interessante lá, muitos anos depois, ele usa uma expressão muito interessante para explicar como é que nós, que não somos da descendência sanguínea de Abraão, como são os
judeus, como é que nós, então, fazemos parte do povo de Deus. Ele usa uma expressão interessante que é de uma planta. Ele diz que nós somos como uma planta quando você enxerta numa planta. Quem já fez isso sabe como funciona, ou quem nunca fez, mas sabe como funciona. Você pode, por exemplo, pegar, às vezes faz com frutas diferentes, ou uma mais doce, a outra mais azeda, ácida, você enxerta aquele galho ali, e ele então passa a fazer parte daquela planta, e se você corta o restante, quando firma, aquela planta então passa a produzir frutos daquela parte que foi enxertada. Ele diz que nós fomos enxertados ao povo de Deus, os gentios, fomos enxertados, então nós fazemos parte dessa árvore. E Ruth, então, é um desses casos na história. Mas eu ainda quero lembrar algumas questões, mesmo já tendo falado tão poucos dias, que essa história de Ruth acontece no período dos juízes, que foi um dos períodos mais difíceis que o povo de Deus viveu. Eu diria, tão difícil quanto no momento que nós vivemos. Como é o momento que nós vivemos? As pessoas buscam independência em todas as esferas de sua vida, uma independência que, evidentemente, ela é muito importante. É importante que a pessoa tenha independência financeira, é importante que a pessoa tenha independência psicológica, ou seja, que ela possa tomar suas decisões sem depender de outras pessoas, do conselho de outras pessoas. Isso quando se tornam adultas, né? Por exemplo, uma pessoa muito grande para os pais. Então, é bom que nós sejamos independentes, é bom que nós tenhamos independência. A grande questão, o grande problema, é porque quase tudo que é bom, nós conseguimos distorcer aquilo que é bom, criando problemas em coisas que são boas e deixando então que essas coisas boas nos tragam desconforto. Então, se a independência é boa, mas nós precisamos entender que nós dependemos de Deus, nós somos dependentes de Deus. Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E dele nós não somos independentes, mas o que a sociedade faz, o que a sociedade vive, como ela vive, é de uma independência total, principalmente em relação a Deus. Ninguém quer prestar contas a Deus de sua vida, ninguém quer prestar contas a Deus de seus atos. Há uma ânsia muito grande para que todo mundo seja feliz a qualquer custo, é isso que a gente diz, o que importa é que você seja feliz. Ou seja, não entra nessa questão da felicidade os princípios éticos, morais, o nosso relacionamento com Deus. Não, você tem que ser feliz, isso lhe faz bem, você vive bem dessa forma, então é assim que você deve viver. Era dessa maneira que no tempo dos juízes o povo estava vivendo. Há um versículo que repete no livro de Juízes que diz assim: no tempo dos juízes não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Ou seja, as pessoas faziam aquilo que lhe dava na telha. E é exatamente assim como a gente vive hoje na nossa sociedade. Esse período, nessas últimas 12 semanas, nós temos estudado uma revista na escola dominical que aborda essa relação nossa com a sociedade, com o mundo, não só com a igreja, mas com a sociedade de modo geral. E nós vimos que os grandes conflitos que acontecem é justamente por causa esses confrontos que muitas vezes existem entre aquilo que Deus quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós, e aquilo que o mundo, que a sociedade prega e que diz que é certo fazer. Então, quem é pai de adolescente, por exemplo, enfrenta esse problema muito, muito de frente, muito real, porque quase sempre os adolescentes entram num período, eu nem diria propriamente de rebeldia, mas de busca de autonomia, e nessa busca de autonomia há uma negação da autoridade paterna, materna, inclusive também
muitos se afastam do ambiente religioso, da igreja, porque há também um questionamento, inclusive, em relação a Deus. O tempo dos juízes era um tempo assim, muito difícil. As pessoas faziam o que queriam em todos os aspectos de sua vida. Na sua vida moral, faziam o que queriam com sua vida sexual, tudo que é imoralidade sexual que você imagina que existe hoje, no tempo dos juízes isso existia. Temos notícias de estupros, coisas seríssimas naquele tempo, abuso. Mas, dentro de todas essas dificuldades do tempo dos juízes, nós vemos então a luz de Deus surgir na vida dessa mulher, na vida dessa moabita, para nos mostrar que há um Deus na nossa vida, e esse Deus não nos desampara, e esse Deus age na nossa vida, provocando em nossa existência transformação. Mas para que essas transformações aconteçam na nossa vida, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. As pessoas têm o coração fechado, nós precisamos abrir nosso coração, ter o que nós chamamos de coração de discípulos, aquela pessoa que está aberta a ouvir a palavra de Deus, mais do que isso, a buscar uma vida de fidelidade à palavra de Deus. E é exatamente o que aparece nesse texto. Aquela jovem viúva, aquela jovem moabita, embora não fizesse parte do povo de Deus, embora não fizesse parte da descendência, da família de Abraão, ela viu em sua nora uma pessoa de muita fé. Ela viu que mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo depois Noemi dizendo que não lhe chamassem mais Noemi, mas sim de Mara, ou seja, de amarga, de triste, de infeliz, mesmo assim, ela viu que ainda existia esperança dentro daquela mulher. Ela viu que o Deus que ela cultuava era diferente dos deuses cultuados pelos moabitas, e ela então demonstra uma humildade muito grande, primeiro em renunciar à sua pátria, renunciar à sua família, renunciar a tudo aquilo que formava a sua identidade como mulher, e segue então os passos de Noemi, e chegando em Belém de Judá, eis que ela encontra graça aos olhos de um homem rico, poderoso, que talvez nem fosse enxergar Ruth. Talvez ela nem esperasse que fosse vista por ele. Porque geralmente, se vocês prestarem atenção nisso, as pessoas simples, os trabalhadores, os operários, essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Elas são invisíveis, não são vistas. A impressão que dá é que, por exemplo, a cidade simplesmente é limpa. Não, existem pessoas que hoje, cedinho, quarta-feira, por exemplo, em torno de entre 6:30 e 7 horas da manhã, passaram aqui nessa nossa avenida, na Romualdo Silva Neiva, recolhendo o lixo. São as pessoas invisíveis. Você passa e não vê. Muitas profissões que são invisíveis. Via de regra, os motoristas são invisíveis. As pessoas, quem é rico, que tem um motorista particular, nem enxerga que tem um motorista. É como se o carro fosse como esses da Tesla, que são conduzidos por um sistema de computador. Por isso que de vez em quando tem ricos que entram numa fria, porque conversam assuntos que não deviam serem falados, e o motorista escuta e serve de testemunha. Nós já vimos, inclusive, aqui no Brasil, um presidente da República que foi impeachmentado, foi impedido de continuar na presidência, e teve um motorista como a pessoa que foi fundamental para que fosse
desvendado todos os mistérios envolvendo corrupção no governo, porque são os invisíveis. Então, Ruth, mais do que uma operária, ela nem chegava a ser uma operária, ela era uma estrangeira, uma viúva, então era invisível, não se enxergava. O rico chega e ele não enxerga o trabalhador como uma pessoa, como alguém que tem uma família, que tem esposa, ou que tem marido, que tem filhos, eventualmente tem alguém em casa que está doente, eventualmente está passando necessidade financeira, não enxerga. Vocês podem ter certeza. A gente, dependendo de como anda vestido, entra aqui nas lojas de nossa cidade e é como se fosse invisível. É desse jeito. Há muito tempo eu entrei numa loja aqui, precisava comprar alguma coisa, andei para tudo que foi lado nessa loja, invisível, invisível. De tanto ser invisível, de não ser visto por ninguém, porque não acharam em mim um potencial cliente. Eu lembro que era uma loja que tinha produtos, coisas de vidro, essas lojas aí de eletrodoméstico, que tem de tudo, cama, mesa e banho, né? Eu procurei o gerente, eu disse, escuta, o que é que eu preciso fazer para ser notado dentro dessa loja, para algum vendedor me ver e me oferecer alguma coisa? Eu preciso esbarrar e quebrar essas jarras de vidro que são caras, essas taças, esbarrar, quebrar essas taças, ou eu preciso pegar um copo, um objeto menor e colocar no meu bolso, simular que vou roubar a loja para que eu seja visto e alguém venha me atender. É assim que nós somos tratados nos ambientes. Vocês sabem disso. Dependendo da loja que você vai, ninguém nem olha para você, porque acha que você não tem dinheiro, que você... Assim somos tratados os pobres. Então, o que é que surpreende Ruth na humildade dela? É porque ela foi vista. O camarada rico, poderoso, olha o que diz. Ruth se inclinou, se prostrou com o rosto em terra e disse, por que foi que eu achei favor aos seus olhos para que se importasse comigo? Uma estrangeira. O que foi que eu fiz para você me enxergar? O que eu fiz para que você pudesse me ver? Olha a situação dela. Situação que nós passamos. Nós, os pobres, os afrodescendentes, os que moram na periferia, é assim que nós somos tratados nos ambientes. Chegamos no hospital público, se você não se movimentar, fica ali o dia inteiro até morrer, porque ninguém vê, ninguém enxerga. Então, Ruth fica admirada. Ruth diz, alguma coisa está acontecendo nesse lugar, alguma coisa maravilhosa, alguma coisa grandiosa está acontecendo aqui, porque eu, uma viúva pobre, fui vista. Alguém me viu. O que foi que eu fiz para merecer? O que foi que eu fiz para merecer isso? E aí, então, ela percebe o agir de Deus, ela percebe a graça de Deus agindo na vida dela. A graça de Deus está ali presente, mais do que isso. A graça de Deus é um princípio ativo na nossa vida. Deus nos enxerga. Deus nos vê. Deus não é como o gerente da loja, como o vendedor da loja de produtos de marca que você entra e ninguém lhe vê, e ninguém pergunta o que você quer comprar, e ninguém pergunta no que você está interessado. Deus nos vê. Então, Ruth se deparou com o grande milagre da graça de Deus, que é ser objeto dos olhos de Deus. Deus enxergou, Deus viu. Então, uma grande lição da história de Ruth é que Ele nos vê na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa pobreza, na nossa desimportância social. Nós podemos não ter importância social nenhuma aqui na cidade. Nós podemos não ter importância social nenhuma no estado de Minas Gerais. Mas
no reino de Deus, o Rei, o nosso Senhor, Ele nos vê, Ele olha para nós. Então, Ruth se deparou com essa graça e isso a deixou muito perturbada positivamente com o que estava acontecendo. Ela disse que eu continue encontrando favor aos teus olhos. Ela está falando para Boaz, meu senhor, pois me colocaste, me consolaste e me encorajaste. E eu nem mesmo sou uma das suas servas, de suas trabalhadoras. E você fez isso comigo. Você me encorajou. Você cuidou de mim. Você voltou sua atenção para mim. Eu, um nada. Uma insignificante numa terra estrangeira. Se hoje é difícil ser migrante, viver como estrangeiro em qualquer lugar, ou mesmo sem ser estrangeiro dentro do mesmo país, imagina naquele momento você numa nação inimiga. É mais ou menos, para vocês entenderem, é mais ou menos você ter hoje um palestino dentro de Jerusalém, ou imagine um judeu vivendo dentro da Palestina. Essa era a situação naquele momento, de uma tensão enorme. E, no entanto, o amor de Deus se sobrepujou ali. Foi o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que é maior do que tudo. E Deus usou então Boaz para acolher aquela estrangeira, para acolher aquela mulher que chegara de tão distante em Belém, pobre, entre os pobres, tendo que recolher daquilo que caía no chão, daquilo que escapava das mãos dos seus trabalhadores. E ela então reconhece a graça de Deus agindo. Ela sabia que alguma coisa maravilhosa, alguma coisa grandiosa estava acontecendo na vida dela. E claro, aquilo fez toda a diferença e aquilo mudou não só a sorte de Ruth. Aquele acontecimento, esse momento aqui, interferiu na ordem cósmica, na ordem do mundo. Vocês podem dizer, mas você está exagerando. Tarzan, você exagera. Você está usando uma hipérbole, né, que é a figura de linguagem para exagero. Não estou não, porque depois, quando nós chegamos no fim do livro, nós vemos, eu vou lá para o versículo 17 do capítulo 4, do último capítulo, portanto, que diz assim: e as vizinhas lhe deram um nome. Ruth vai casar com Boaz, a gente sabe disso, se casa, tem filho. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Que Jesus Cristo vem da casa de Davi. Olha que maravilha. Aquele ato, Boaz não sabia, Ruth não sabia. Mas aquele ato de benevolência, de misericórdia, de cuidado, que Boaz teve para com Ruth, interferiu na história da salvação. Na minha vida, na vida de você, de cada pessoa. Como é importante a gente fazer coisas boas. Como é importante fazer coisas boas. Eu já contei para vocês, numa quarta-feira, inclusive, quando eu cheguei em Belo Horizonte, há 30 anos, no curso de vir para Paracatu, trabalhar com Almir Paraca. Eu fiquei em Belo Horizonte, uma senhora me acolheu no apartamento do filho dela, e quando eu disse de quem era filho, de quem era neto, ela, chega a expressão do rosto, mudou, porque ela conhecia o meu avô, o pai do meu pai, Leonel, lembrava que ela, garota, uma moça,
andava 2, 3 léguas para ouvir o meu avô contando histórias, e aí eu fui acolhido depois por aquela família. Quando ela ia ouvir meu avô contar histórias, quando ela se encantou com as histórias do meu avô, nunca nós imaginaríamos que a nossa vida, o nosso destino, vamos usar assim essa palavra, estaria um dia cruzando-se na memória, naquela memória. Se o meu avô tivesse feito um mal a ela, se ela tivesse uma memória do meu avô como uma pessoa má, uma pessoa ruim, imagine ela numa condição não era a situação dela, porque era uma família bem de vida. Mas imagina se ela fosse alguém pobre que tivesse precisado do meu avô e ele não tivesse ajudado, na hora que eu dissesse eu sou neto de Leonel, o coração dela poderia se fechar. Há 60 anos, 80, ela tinha quase 100, há 80 anos atrás, eu precisei do avô dele, e ele me negou um favor, me negou uma ajuda, agora está aqui o neto dele, precisando de ajuda, diante de mim. O que é que eu faço? Eu ajudo para pagar o mal com o bem, ou eu pago o mal com o mal e não lhe ajudo para satisfazer? Não é? Mas não. Então, Boaz fez o bem, ele fez a coisa boa, ele fez a coisa certa. Por isso que nós precisamos sempre entender a nossa fé como fidelidade a Deus, para que sejamos transformados pelo amor de Deus, para que sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aquele ato de Boaz influenciou a história do mundo, a história da humanidade. Então, um ato pequenininho que você faz, ajudando uma pessoa, socorrendo uma pessoa, aquilo pode não ter importância nenhuma para a história do mundo. Mas aquilo pode ter uma grande importância, porque nós não sabemos do futuro, nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer, a nossa vida e a vida das pessoas. Então, a história de Ruth é muito bonita, e ela viu que isso era o próprio agir de Deus, era Deus agindo na sua vida, era Deus conduzindo, era a mão de Deus levando ela por um caminho que ela não sabia muito bem, mas ela foi percebendo que algo estava acontecendo, porque aquilo não era normal, não era natural que ela chegasse numa terra inimiga e ser bem tratada, logo, coincidentemente, ir para as terras de alguém que era parente do ex-marido dela e que tinha então o direito levítico, o direito de acordo com a lei de Moisés, inclusive de tomá-la como mulher, de resgatá-la da sua condição de viúva e poder então lhe dar um lar, uma família. E mais do que isso, dar a Noemi a possibilidade de reviver, de ver então que a vida não havia encerrado nela, porque naquele caso, nesse caso específico, embora não houvesse nenhuma relação de consanguinidade entre Noemi e Ruth, mas o filho que Boaz, Obed, teve com Ruth, aquele filho não era, de acordo com a lei de Moisés, não era de Boaz, mas era do esposo de Ruth que havia falecido. Era dele, o filho era dele, de acordo com a lei de Moisés. Ou seja, era filho do filho de Noemi, então era neto, por isso que ela toma o filho nos seus braços, por isso que ela toma no colo, porque esse é neto. Então, deu a ela a possibilidade de continuar existindo através de sua descendência. Então, essa é a graça de Deus dentro de uma situação impossível, dentro de uma situação muito difícil, dentro de uma situação que nós olhamos assim e pensamos, não, aqui não tem jeito. 2 viúvas
retornando de uma terra estrangeira, primeiro, já foi muita sorte chegarem vivas em Belém, uma viagem longa, difícil. O texto não nos diz como elas fizeram essa viagem, mas certamente dentro de caravanas, junto com outras pessoas, o risco de serem abusadas nesse percurso era enorme. O risco de serem mortas era enorme, ou o risco de serem tomadas e levadas para qualquer lugar para servirem de escravas era também muito grande. Muito grande. Mas essas mulheres foram, e Ruth acompanhou a sua sogra, porque ela sabia que a fé de sua sogra era muito forte, ela sabia que o seu Deus era o Senhor, Criador do céu e da terra, poderoso, e mais do que isso, rico em misericórdia, que mesmo naquela situação difícil, a situação de quem havia perdido tudo, porque Noemi tinha perdido tudo, tinha perdido as terras, antes de ir embora para Moabe, e lá em Moabe perdeu o marido e os filhos. Tudo. Você imagina alguém perder absolutamente tudo. Não há mais esperança. Não há mais esperança. Mas ela ainda viu uma centelha de esperança, e foi essa centelha de esperança que fez com que ela se animasse a acompanhar Noemi. E aí, o texto então nos diz que ela então, lá no versículo 18, carregou a cevada e foi à cidade. Ela colheu muito e Boaz deu ordem, né? Olha, facilite a vida dessa moça aí. Deixa cair uns trem aí no chão, assim meio disfarçado. E o feixe que Ruth pegou foi muito grande, assim, pesado, que a gente fica olhando como é que essa moça teve força para carregar isso. E aí ele diz, sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Além do que ela comeu, o que sobrou da refeição, ela levou para sua sogra. Era também uma relação de amor intenso, uma relação de fidelidade intensa entre ela e aquela sua sogra. Era um amor de filha para mãe, de cuidado, de zelo, de estar junto, de não deixar sozinho. Então sua sogra perguntou, onde foi que você colheu isso? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você, aquele que cuidou de você. Seja bendito. Quem foi? E aí ela disse, relatou com quem ela havia trabalhado, e aí falou o nome mágico. O nome do homem que eu trabalhei hoje é Boaz, que quer dizer resgatador. É Boaz o nome, aí Noemi, mas que coisa, que Deus maravilhoso. Como você sem conhecer, como você sem saber de nada foi cair justamente nas terras de Boaz? Minha filha, isso é um parente nosso. Ele tem direito de nos resgatar. Em primeiro lugar era Noemi, que ele tinha o direito de resgatar, porque Noemi também era viúva. Mas Noemi abdica desse direito, ela podia se atravessar. Não, eu primeiro, eu sou mais velha, Ruth é nova, tem tempo de esperar por outro. Não, ela renuncia à possibilidade de ter outro esposo, ela renuncia, ela sai de cena e deixa que Ruth então assume esse papel de protagonismo. Seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse, esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então, Ruth disse que ele falou também, seguirás de perto os meus ceifeiros até que tenham acabado toda a minha colheita. Fica junto deles, eles vão cuidar de você, você vai estar junto deles, não vai faltar absolutamente nada para você. Então, fique junto com a comunidade, é isso que ele está dizendo. Fique junto, ande junto, não fique sozinha, dispersa, porque você sozinha facilmente pode ser uma presa, inclusive para um dos trabalhadores que estão aqui. Então, fique junto. Há, por fim, nesse texto, um apelo para
a vivência comunitária, para a vida em comunidade, em grupo. Isso é fundamental. Então, meus irmãos, que nós possamos, nessa história de Ruth, nos recordar que a graça de Deus, ela vai sempre nos alcançar e que não há dificuldade, não há momento difícil na nossa vida que Deus não possa nos transformar e fazer com que aquela vida amarga se transforme em algo maravilhoso. Que nós possamos guardar sempre essa esperança no nome de Jesus. Vamos orar. Quero mandar um abraço para Eunice Fitarone, que também participa dos nossos cultos online, Eduardo, que está aqui, mas também nos acompanha pela internet. Vamos orar. Deus bendito, amanhecer o dia com esperança de dias melhores na nossa vida, e é em nome dele que eu rogo. Amém. Amém. Meus queridos, boa noite. Domingo, com a graça de Deus, nós estaremos aqui no nosso culto dominical, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite a todos vocês.